queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de teoria do direito empresarial e direito cambiário. Hoje nós iremos realmente começar e ter uma noção do direito cambiário. Mas antes disso, nós temos que entender o quê? Que desde que o homem deixou de produzir seus bens para sua própria subsistência, podemos verificar então que ao longo da história, um lento e gradual processo de criação de instrumentos comerciais tornaram as trocas mais rápidas e mais seguras, né? E o título de crédito, ele foi um desses instrumentos, tá? O que a gente tem que lembrar? Que nas sociedades mais primitivas, o comércio ele se limitava ao escambo. O que é o escambo? É a troca direta de mercadoria para mercadoria. Então, com o passar do tempo e, consequentemente, a necessidade de dinamizar as trocas, certos bens passaram a ser usados como moeda, ou seja, como meios de troca indireta, né? E aí nós temos o que? Podemos citar como exemplo o sal, inicialmente, e logo depois ele foi sucedido por metais preciosos, sobretudo a prata, né? E um outro, e finalmente, a moeda fiduciária, ou papel moeda que nós chamamos hoje, imposta pelo Estado como meio de troca universal. E aí o que nós temos? Que mais adiante a própria moeda já não conseguia mais atender a dinâmica e a complexibilidade do mercado. E foi para preencher exatamente esse vazio, essa lacuna, que surgiram então os títulos de crédito, os quais servem até hoje, né, para tornar mais rápida e segura a circulação de riquezas. Então, o que nós podemos entender? Que chama-se de direito cambiário ou direito cambial, o subramo desse direito empresarial que disciplina todo o regime jurídico aplicado aos títulos de crédito. Trata-se de um regime jurídico recheado de normas, princípios, regras e características especiais criados especialmente para que os títulos de crédito consigam desempenhar de forma, vamos dizer assim, eficiente e segura a sua principal função. Que função é essa, né? A circulação de riquezas. Então, nós temos que lembrar também que o desenvolvimento dos títulos de crédito, ele permitiu que o mundo moderno mobilizasse suas riquezas vencendo o tempo e o espaço, né? Por quê? Porque o crédito ele consiste basicamente num direito a uma prestação futura que se baseia fundamentalmente na confiança, né? Confiança que vem a ser o quê? Um elemento de boa fé e prazo. E surgiu da constante necessidade também de viabilizar uma circulação mais rápida de riqueza do que a obtida pela moeda manual, tá? Então, o crédito, ao conseguir fazer com que o capital circule, torna-o exatamente mais produtivo e útil, né? Assim sendo, o que nós temos? Resta a clara importância de que os títulos de crédito para a história da economia mundial, na qualidade de documento que instrumentaliza o crédito e permite a sua mobilização com rapidez e mais segurança, eles acabam tendo o título de crédito como que, em síntese, vamos colocar assim, né, de uma forma mais sintética e clara de se dizer, um instrumento de circulação de riquezas, né? E o que nós temos a respeito? Que a doutrina ela acaba noticiando que o momento histórico em que os títulos de crédito se desenvolveram foi na Idade Média, né? Não por mera coincidência, porque exatamente foi lá e justamente nesse período histórico em que surgiu o direito comercial, conforme que nós já vimos, né, no início da nossa disciplina. Então, nós costumamos dividir esse direito cambiário em 4 períodos históricos distintos.
O primeiro deles é o período italiano, tá? Que ele vai do ano de 1650, ou melhor, ele vai até o ano de 1650, me desculpe. No período inicial, o que ele tinha? O que nós podemos falar a respeito? Que possuíam destaques as cidades marítimas italianas, né? Onde se realizavam feiras medievais que atraíam grandes mercadores da época, né? Outra característica também que nós temos nesse período é o desenvolvimento das operações de câmbio, em razão que da diversidade de moedas entre as várias cidades medievais. Então, olha só, surge o câmbio trajetício, pelo qual o transporte da moeda em um determinado trajeto ficava por conta e risco de quem? De um banqueiro, tá? Esse câmbio trajetício se instrumentalizava por meio de dois documentos, tá? A cáucio, apontada como origem da nota promissória, por envolver uma promessa, então, de pagamento, né? Ou seja, o banqueiro, ele reconhecia a dívida e prometia pagá-la no prazo, lugar e moeda convencionados, tá? Esse é o que? A cáucio. Já a litera cambi, apontada como a origem da letra de câmbio, tá? Por se referir como uma ordem de pagamento. Claro, por que uma ordem de pagamento? Porque o banqueiro, ele ordenava ao seu correspondente que pagasse a quantia nela fixada. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento histórico dessa evolução do direito cambiário é o período francês, que vai de 1650 a 1848. E aí, o que a gente tem que destacar nesse período, tá? O surgimento da cláusula à ordem, lá na França. Isso acarretou o quê? A criação do Instituto Cambiário do Endosso, né? Que permitia ao beneficiário da letra de câmbio transferi-la independentemente de autorização do sacador. Então, olha só, de 1848 a 1930, o direito cambiário viveu a terceira fase da sua evolução. Trata-se do período alemão, que se inicia com a edição, em 1848, da Ordenação Geral do Direito Cambiário. O que é isso? Uma codificação que continha normas específicas e especiais sobre a letra de câmbio, diferente das normas do direito comum. Então, o período alemão ele é bastante destacado pelos doutrinadores por ter consolidado a letra de câmbio, né? Especificamente, o que nós temos aí? Os títulos de crédito, de uma forma geral, como instrumento de crédito viabilizador de circulação de direitos. Por fim, a última fase, né? Nós temos o direito correspondente a um período chamado período uniforme, né? Que se iniciou em 1930 com a realização da Convenção de Genebra sobre os títulos de crédito, tá? E, consequentemente, a aprovação no mesmo ano da Lei Uniforme das Cambiais, aplicável às letras de câmbio e às notas promissórias. No ano seguinte, né, foi aprovada a Lei Uniforme do Cheque. Cabe ressaltar, então, que as leis uniformes genebrianas receberam, na época, forte influência, já mencionada, da Ordenação Geral Alemã de 1848, né? Mas, e Adriane, atualmente, como é que isso funciona? Atualmente, nós temos que o quê? Que os títulos de crédito, eles passaram por um período de transação, né? Letras de câmbio já não são vistas no mercado. O mesmo títulos como cheque, nota promissória, vão caindo em desuso e dando lugar a transações como cartão de débito e crédito, os quais admitem assinatura eletrônica. Então, o que nós temos?
que como tem alertado a doutrina, que é especializada no assunto, nós vivemos a era do comércio eletrônico, né? E aí o que nós temos que lembrar? Que lá nas sociedades mais antigas, tá? A história, ela vivia-se numa economia de escâmbio, isso é, no mercado que limitava trocas diretas de um bem para o outro, né? Obviamente a gente tem que lembrar o quê? Que com o passar do tempo, o desenvolvimento desse sistema de trocas, o escambo praticado nas sociedades, se mostrou o quê? Insustentável, em razão o quê? De suas limitações. Primeiro, o escambo dificultava a troca porque ele exigia uma coincidência de interesses por parte dos participantes da relação, né? Ou seja, a troca só se perfazia se cada parte quisesse exatamente o que a outra parte tinha a oferecer. Bom, no demais a gente tem que entender o quê? Que existe ainda o problema da ausência de equivalência de valor entre os diversos bens, né? Uma coisa tinha um valor e a outra totalmente um valor a menos ou um valor maior. Assim, é forçoso reconhecer que o escambo ele supria apenas a necessidade de uma economia no estágio muito primitivo, né? Então, para superar essas dificuldades inerentes ao escambo, o próprio mercado criou então um meio de troca indireta, muito mais eficiente, que seria o caso da moeda que nós falamos ali. E com isso, o produtor de trigo que quisesse adquirir ferramenta não precisava mais procurar um fabricante dessas peças que estivesse precisando exatamente de trigo, né? Ele podia vender o seu trigo por determinado preço expresso na moeda usualmente aceita, e depois ele poderia comprar a ferramenta que ele necessitava, pagando por elas também o respectivo preço, né? Que é o que nós fazemos. Bom, no curso então ainda da história, inúmeras coisas foram sendo usadas como moedas, mas sempre houve uma preponderância da prata e do ouro, exercendo essa função meio geral de troca. Perfeito? Então hoje o que nós temos que lembrar? Que estamos vivendo um novo momento histórico em que a complexibilidade das relações econômicas tem demonstrado que a moeda, nem a moeda e nem os títulos de crédito tradicionalmente, né, como a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata, eles conseguem de maneira eficiente dar efetividade ao incrível número de transações realizadas no nosso mundo moderno e globalizado, tá? Então a internet ela fez com que o mercado ignorasse a distância entre as partes de uma determinada relação jurídica, sobretudo e principalmente as relações empresariais. O que nós temos então? Que hoje em dia é cada vez mais fácil comprar bens ou serviços de um empresário que se situa em outro estado ou em outro país, o qual às vezes fica em outro continente, com certeza, né? E essas transações ocorrem numa velocidade espantosa, né? E que até bem pouco tempo atrás isso não existia. Então, o que a gente tem que lembrar? Que é preciso repensar os títulos de crédito e, consequentemente, o estudo desse assunto à luz dessa nova realidade, que é o comércio eletrônico, certo? E o que nós temos que lembrar, então, né? Que uma observação muito importante que nós temos que fazer é que nesse longo e gradual processo de evolução dos meios de negociação, o surgimento de um novo meio apenas diminui o uso dos anteriores, mas não vai eliminá-los. Perfeito, gente? Então a gente tem que lembrar que ao longo dessa história, a mesma situação que ocorria há um tempo atrás, hoje nós já estamos tendo, né? O que é? Já não se usam mais os títulos de crédito como antes, mas eles não desapareceram e não desaparecerão da praxe comercial.